Eu vi aqui através da live que alguns irmãos da Zona Norte, freguesia, comentaram para abrir uma igreja lá. Nós temos uma congregação aí no bairro do Limão, que ela está fechada para reforma, mas dentro em breve ela vai estar aberta para receber a Irmandade. Uma igreja bem grande, maior que essa. Tem galeria, tem tanque de batismo, ajudem em oração. Então, logo ela esteja pronta, nós vamos inclusive transmitir alguns cultos de lá para a Irmandade poder conhecer essa congregação. Tá bom? Orem por nós, que loguinho ela vai ser aberta, se Deus quiser. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. Evangelho de Marcos 10, 46. Diz aqui o cego de Jericó. Vamos ficar todos de pé para ouvir a leitura da palavra, por favor. Já não. Já? Lemos com a ajuda de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Prezada Irmandade, está diante de nós essa palavra. Todos nós já ouvimos falar, já conhecemos de alguma forma a história desse homem que ele não era mendigo, ele tornou-se mendigo por causa da sua cegueira, por não poder trabalhar, não poder subsidiar o seu sustento, então ele tornou-se mendigo. E o que podia fazer era pedir e contar com a bondade alheia dos estranhos, de um próximo. Há um ditado aí no mundo que diz: devo uma fazenda, mas não devo um favor, porque você nunca consegue pagar. Quando acha quem faz, né? Quando acha quem faz ainda, é muito bom. E ele esperava, irmãos, esperava de certo que alguém o desse de comer, que alguém o levasse para algum lugar, enfim, que o ajudasse nas mais diversas situações. Ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar do Senhor. Ele nunca tinha visto, evidentemente, porque era cego, mas também nunca tinha estado perto do Senhor, nunca tinha estado junto dele. Mas ele ouviu falar, ouviu que ele curava, ouviu os milagres que ele fazia. Ele falou: se fez com os outros, pode fazer comigo. Se curou tantos, pode curar a mim. E creu, irmãos, creu de todo o coração. E ficou por ali, na beira do caminho. A sua vida seguia normalmente. E ele postou-se de lugar, posicionou-se de uma maneira que pudesse estar por onde o Senhor passava. Em outra parte da palavra, lá em Mateus, também fala que ele ficou à beira do caminho porque sabia que Jesus ia passar por ali. Então, bem-aventurado você, põe um pouquinho de som para mim aqui, Brunão. Bem-aventurado você, irmão, que mesmo diante das suas dificuldades, você faz de tudo para alcançar a sua bênção. Se o Senhor está lá, eu vou lá. Se ele está lá longe, eu vou lá longe. Se ele está aqui, se eu tenho que fazer isso, o que o soldado falou para o capitão da guarda? Quando Geazi veio e disse para ele: vai lá e lava-te 7 vezes no Jordão, que tu ficarás purificado. Ele se indignou. Abana e Farpar não são rios muito melhor do que esse? E ele me manda ir tomar banho nesse rio? Se tivesse tinha ficado nas minhas terras.
Aí veio uma voz de sensatez e disse: meu pai, o soldado dizendo, se ele te pedisse uma coisa difícil para ficar curado, você não faria? Ele faria. Então vai lá e se lava, não tem mal. Vai lá e faça. Glória ao nome do Senhor. Não procure, irmão, ensinar a Deus o seu trabalho. Faz a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Bem que Deus podia tomar tal pessoa, bem que Deus podia entrar, bem que Deus nada, irmão. Deus é Deus, você é servo e tem que dar muita glória a Deus. Glória a Jesus. Teve um outro cego que o Senhor cuspiu no chão, fez lodo e untou-lhe os olhos com lodo, com lama, e falou: vai no tanque de Siloé e lava-te. Puxa vida, para esse ele não mandou fazer nada. Vê, tua fé te salvou. Para outro passou lama com cuspe, ele teve que ir no tal tanque, não podia pegar um pouco d'água qualquer, no tanque de Siloé. É os desígnios de Deus, irmão. Deus opera como Ele quer, da maneira que Ele quer. E às vezes a gente demora, a caminhada do deserto, os irmãos sabiam que levaria 5 meses? E levou 40 anos. É muita diferença, irmão. Será que você talvez esteja reclamando: Senhor, a minha bênção está demorando? Não, você está fazendo a tua bênção demorar. Não está demorando, não. Ela tem hora para chegar, mas o anjo passa na tua casa, não acha a casa preparada. O Senhor vem te visitar, não acha o coração contrito. O Senhor quer falar contigo, mas a tua mente já criou um estereótipo de como a obra tem que ser. Irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, irmão. E ansiedade, irmão, ansiedade é uma derrota. É inimiga do crente. Porque a fé espera, a ansiedade quer agora, e elas brigam. E a pergunta de Deus essa tarde para nós é: quem está vencendo? A tua ansiedade ou a tua fé? Para quem você está dando força? Para os teus anseios ou para a tua fé? Te recomendo, Senhor, fortalece a tua fé. Confia no Senhor as tuas obras e Ele estabelecerá os teus pensamentos. Tirando a ansiedade, tirando o desespero, tirando o medo, visitando a todos nós com a santa paz de Deus. Porque sem paz, irmão, nós não fazemos nada. E esse cego foi, irmãos, começou a clamar. Então, os irmãos, vejam que o processo da vitória, de alcançar uma obra, ele é difícil, irmão. É um caminho de problemas, de dificuldades. Cego, mendigo, desprezado, lá sozinho, pobre, porque já era mendigo, era pobre. Quando ele entendeu o que estava passando por causa do barulho da multidão, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quem estava bem, quem estava tranquilo, quem estava seguindo o mestre, quem estava vendo, andando, falando, ouvindo, fazendo todas as coisas, não incomoda o mestre. Essas pessoas daquele tempo, hoje são representadas pela tua incredulidade, por essa tua ansiedade, por esse teu medo, por essa tua não entrega nas mãos de Deus. Representa aquelas pessoas. Não incomoda o mestre, esquece, não incomoda mais com essa história. Bendito seja Deus. Não foi uma palavra que Deus mandou aqui um dia desses, não sei usando de quem? Do juiz iníquo, que ele era iníquo, ele não era um homem bom. E a mulher vinha e pedia: faz justiça na minha causa. E ele não dava confiança. Faz justiça na minha... Quem que pregou as palavras? Foi a Kátia. Acho que foi uma Kátia, não sei. Acho que foi no culto das mulheres. Com Israel? Não me lembro. Enfim, foi uma palavra agora, recente. Acho que foi uma Kátia, no culto das mulheres. Faz justiça na minha causa. Faz justiça na minha causa. Ele disse: ainda que eu seja injusto, ele reconheceu. Mas para essa mulher não me incomodar mais, eu vou fazer justiça na causa dela. Glória a Deus. Irmão, por causa da tua oração, o que começa torto termina direitinho. Dá glória a Deus, irmão. Glória ao nome do Senhor. Deus, mas aquele homem é muito ruim. Senhor, aquela pessoa é muito ruim. Ele nunca vai fazer isso. Ele nunca vai, mas o teu Deus faz. Dá glória a Deus. Ele não faz mesmo, ela não faz mesmo, mas o coração do homem e da mulher está na mão de Deus. Por causa da tua oração, da onde tiver que brotar a tua bênção, ela vai brotar. Glória ao nome do Senhor. Porque para te ajudar, irmãozão, você não acha um.
Mas para te jogar no buraco, a turma faz fila. Mas o Senhor te diz, como deu na boca do servo de Deus aqui, agorinha, você pode descer na última divisão do inferno, eu vou buscar o seu onde você estiver. Pode dar glória a Deus, viu, irmão? Essa palavra hoje vem fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa fé, o nosso espírito, para que o adversário não venha minar a palavra em nós. Ele está trabalhando em você igual o cupim na madeira, roendo por dentro. Para quando vê, cai o telhado, cai a casa toda para trás de nós, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Receba a força da palavra, receba a unção da palavra de Deus. O Senhor não te chamou para perder, o Senhor não te chamou para condenação, Deus te chamou para salvação, e o que você precisa, tem na palavra, irmão. Não tem no ancião, não tem na CCA, não tem ninguém. Tem na palavra. Toma posse da palavra de Deus. Ainda mandaram calar. Peraí, você não sabe o que é ser cego, cara? Você não sabe o que é ser mendigo? Você não sabe o que é ser pobre, desprezado? Irmão, você não deve satisfação da tua vida para ninguém, irmão. A maneira que você adora a Deus é um problema teu e Deus, entre você e Deus. Ninguém vai pôr medida em você aqui nesse lugar, não. Em nome de Jesus, voz de Deus e não de homem nesse lugar, irmão. Ninguém vai vir dizer para você como você deve ou como você não deve fazer, como você deve vestir, como você deve falar. Isso é um problema exclusivamente seu. Se a salvação é individual, ela é individual no todo, no relacionamento, no portar, no falar, no deitar, no dormir. A salvação é um problema individual entre nós e Deus. E o teu amigo com quem você tem intimidade te diz, eu garanto a tua salvação. Mandou calar, ele calou, irmão? Falou mais alto. Uma cala-te. Estou acostumado a levar ordem. Será que ele não era enxutado dos lugares, irmão? Uma sociedade violenta como era aquela? Claro que era, irmão. Se hoje em dia que diz que é um mundo evoluído, o coitado dormindo na frente de uma loja, um infeliz foi lá, jogou água fria nele na madrugada, só para judiar. Pois água fria não é nada, tocaram fogo no mendigo aí, perto do Arocha esses tempos atrás. O ser humano é ruim, irmão. Se nós não tivermos a graça de Deus em nós, nós somos desgraçados, pobre, miserável e nu, diz a palavra. Quanto desprezo, quanta fome, quantas noites no frio, quanta noite debaixo da chuva, e ele viu passando, ele ouviu, né, porque não via, passando a oportunidade de uma vida melhor. Irmão, está passando um cavalo selado na tua frente, monta nele e dá glória a Deus, irmão. Aleluia! Se você for pedir conselho para alguém, irmão, alguém vai dizer, não vai dar certo, não é isso, não é bom, toma cuidado, não é para você. Ouve a palavra, recebe coragem e vai no nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Se conselho fosse bom, irmão Jefferson vendia na feira. Ouve a palavra de Deus e vai em nome do Senhor Jesus. Segue o teu sonho, segue o teu instinto, segue a voz de Deus em você, Deus te ajudará. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Desobedeceu todos que mandaram calar. O Senhor ouviu, ele não tinha ouvido a primeira vez? Não sabia que ele estaria lá? Mas ele quer te ouvir falar, irmão. Deus, você não ouve a minha oração? Fala para ver. Mas Deus não ouve, mas você falou? Mas não falei, ele não vai ouvir. Não pode, não. Já comeu pedra? Não, é ruim. Mas você já comeu? Nunca comi. Como é que você sabe que é ruim? Fala, irmão. Ora. Se entrega na presença de Deus. Até quando você vai ser meio crente, meio mundo, meio Deus, meio diabo? Se entrega nos braços de amor do Senhor, se entrega de vez e se rende a esse amor, se rende a essa graça. Deixa Deus tomar conta da tua vida. Senhor, ouviu ele falar? Manda chamar ele. Irmão, era tão bonito se o que foi buscar ele tivesse sido o que mandou ele se calar. A palavra não fala, né? Mas é a cara de Deus fazer isso, não é? Como fez com Naamã. É a cara de Deus fazer isso. Já pensou se fosse aquele que mandou calar, falou, vai buscar ele lá. Ele vai, que ele não é bobo. Cinge-te. Mas eu acho que não, porque a pessoa que foi buscá-lo disse, anima-te. Ele te chama, glória a Deus. Era uma pessoa boa, acho que não foi quem mandou ele se calar, não. Anima-te que o mestre te chama. Como dito, está resolvido, amigo.
Aleluia. Icalamuria sirianda lamaia. Anima-te. O mestre manda te chamar essa tarde. Ida e amuia, sabe o que é a capa? É a cobertura da fé. Coloca a tua capa e vem, diz o Senhor. Ele está te chamando para alguma coisa nova. Tem um crente aqui para dar glória a Deus pela palavra, irmão. Recebe a unção dessa palavra na tua vida. Ele era cego, irmão. Ele era cego. E o Senhor perguntou: o que você quer que eu te faça? Eu quero um Mac Cheddar, uma batata média e uma Coca-Cola. Senhor, é meio óbvio, mas eu quero ver. Mas Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe, mas você não sabe o que você quer. Fala para Deus. Fala abertamente com Deus, sem meias palavras, sem nenhuma interrupção. Se derrama na presença de Deus. Ora na madrugada, se lamenta. Lamentações de Jeremias, as lamentações de Jó. Todos se lamentaram diante de Deus. Se lamentar não é feio. Feio é não crer no poder desse Deus maravilhoso. Dá para você pegar essa palavra e tomar posse dela na tua vida? Glória ao nome do Senhor. Senhor, que eu veja. Vê, a tua fé te salvou. 2 segundos resolveu uma vida de tristeza. Uma atitude resolve a tua vida. Ouça bem essa palavra. Anima-te, o mestre manda te chamar. Glória a Deus. Cantou tua senha. É tua vez, diz o Senhor. Mas se entrega. Vamos fazer um pacto aqui, nós que estamos aqui. A irmandade aí da live. Senhor, eu me entrego nos teus braços de amor, como o louvor do Nani Azevedo. Em ti vou descansar. Vou me entregar em teus braços de amor, no bom dia, Espírito Santo. Entrega nesses braços de amor, irmão. Vou tomar conselho com o pastor, tem certeza? Toma conselho com esse pastor aqui, com esse aqui. Vou pedir conselho para o meu irmão. Irmão, fala com teu Deus. Ida e amuia. Irmão, tem alguma coisa nova sendo formada aqui entre nós. Aleluia, Deus está te dando um espírito renovado. Vocês creem na palavra, irmão? A virtude dos cultos dessa semana, ele está aqui pairando sobre nós. Glória ao nome do Senhor. Deus está te dando um espírito renovado, um espírito encorajado, um espírito animado, para ir para cima daquilo que você quer. Senhor, agora eu só tenho limão, faz limonada, irmão. Senhor, agora só tem os cacos, faz piso de caquinho, faz alguma coisa, levanta-te, anima-te, vai atrás dos teus sonhos. Quem falou que não pode é mentira do diabo, pode sim, eu estou na tua vida. Mas ele vai ficar te minando, ele vai ficar minando as tuas forças. Ele vai te convencer a parar, está aqui no seu psicológico, ó, jogando areia, jogando pedra, jogando escuridão, jogando pensamentos ruins, e o Senhor te diz: receba a fé da minha palavra, tão somente crê e verás a glória de Deus. O Senhor disse à irmã de Lázaro: teu irmão dorme, mas vou despertá-lo. Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição de todos os mortos na tua volta. Porque quando nós estamos enfraquecidos, a gente procura o caminho menos provável. Eu sei que não vai dar. Eu não posso, eu não tenho condição financeira. Isso não é para mim, eu não tenho como. E o Senhor diz: mulher, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não olha por baixo, irmão, olha por cima. Receba os olhos de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Você enxerga a prova, Deus te mostra o testemunho sendo contado. Você enxerga a perda, Deus te mostra o que é teu na tua mão. Glória ao nome santo do Senhor. E essa palavra te diz: hoje, de hoje para amanhã, eu começo a pôr a tua vida no lugar. Igual a coluna do irmão lá de alumínio que estava desajustada. Você vai ouvir os estralos essa noite. Você está ouvindo os estralos agora pela palavra. Anuncia lá na tua casa, anima-te, o mestre manda te chamar. Animemo-nos, irmãos, pela boa palavra de Deus, e deixemos esse ânimo de Deus tomar o nosso coração, porque senão você vai cair numa depressão, irmão. Você vai cair num calabouço, você vai cair numa prisão, e o adversário está batendo palma, porque você aprisionado é um a menos para saquear o inferno, e eu te dei ferramenta, você vai trabalhar na minha obra. Eu ponho as palavras na tua boca,
Eu uso de você com poder e autoridade, diz o Senhor. Eu te uso com a minha glória, com a minha presença. Bendito seja Deus. O sabão do lavandeiro limpo que precisa limpar, troco que precisa trocar, irmãos amados. Mas quando Deus tem um projeto de salvação, nem o inferno inteiro pode atrapalhar, irmão. Salima cantala massa laia, dá glória ao teu Deus de toda a tua alma. O Senhor te diz: eu estou comprando a tua dívida, eu estou comprando a tua promissória com o inferno. Manda vir cobrar eu, diz o Senhor. Manda vir cobrar eu. E base que tiare mansuri anda lama e anda la suia cantai, aleluia. Senhor, mas o adversário me acusa. Manda vir cobrar eu, diz o Senhor. Manda vir cobrar eu. Glória a Deus nas alturas. Eu tenho um pacto contigo. Bendito seja Deus. Ser fiel não é eximir-se de cair, irmão. Ser fiel é acreditar que mesmo caído, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Isso é ser fiel. É cair no pó, é cair no poço, é cair na cova como Daniel, é cair no fogo como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas crer: Senhor, eu caí aqui, me jogaram, eu me lancei, mas eu creio que tu podes me tirar. Anima-te, o mestre manda te chamar. Animemo-nos, irmãos, e vamos em paz para nossa casa, dando muita graças a Deus, muita glória a Deus. E o Senhor te dará força, vitamina espiritual. Você está em convalescência, está se recuperando a tua vida espiritual. Não tem problema, você tem todo o tempo do mundo, desde que você fique debaixo das minhas asas. Só não sai da minha vista. O que a gente fala quando as crianças vão na praia? Não vai para o fundo, hein? Às vezes estão brincando diante da gente, a correnteza vai levando, às vezes estão longe, o pai dá uma subida e fala: volta. Fica aqui perto da gente. É só isso que Deus te recomenda. Fica perto de mim. Fica onde eu possa cuidar de você, como sempre cuidei. Aleluia. Quando se aprontar alguma travessura, corre para debaixo das minhas asas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E fica pertinho de mim. Eu vou te proteger. Eu vou te ajudar. Glória a Deus. O que Paulo dizia? Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, transcorria como menino. Agora que cheguei a ser homem, deixei das coisas de menino. Fique em paz, irmão. Deus vai te dar o crescimento, Deus vai te dar o amadurecimento na sua graça, e as coisas de menino vai ficar no passado, e Deus vai te cingir de coisas grandes, irmã, e maravilhosa. Deus vai te cingir de poder e de glória da sua palavra, e passará uma tenaz viva nos teus lábios, e você vai pregar com virtude, com autoridade, aleluia, o nome do Senhor, e você terá a alegria de dizer: eu sirvo a Deus sem reserva, sem domínio humano, eu sirvo a Deus pela liberdade do Espírito Santo. E é essa liberdade, irmão, que está sendo derramada para todos nós. Creiamos na palavra de Deus, creiamos nos conselhos que Deus nos manda. Vai em paz para a tua casa, só não esquece que o mestre mandou te chamar. E nessa oração, faça como Bartimeu, filho de Timeu. Fala para ele o que você quer. Você só resmunga, você só reclama, você só esbraveja. Fala declaradamente: Senhor, faz em mim a tua vontade. Quando no teu coração não é isso que você quer: Senhor, eu quero isso, isso, isso e isso. Todavia, seja feita a tua vontade. Deus está esperando você falar. Não ache que você vai achar uma lâmpada que o gênio, você vai esfregar, ele vai te dar 3 pedidos. É na oração, irmão. O reino do céu é tomado à unha, à força. Clama-me, está lá em Jeremias 33:3, clama-me, responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e maravilhosas que tu não sabes. A oração é a única coisa que nos leva a Deus, é o nosso único meio de comunicação. Não tem WhatsApp, não tem Twitter, não tem Instagram, não tem Facebook, é só através da oração, irmão. Abre a tua boca, fala com o teu Deus e Ele te responderá agora. Não responde, irmão. Ou Deus está mentindo,
Ou você não tem vida com Deus mais. Alguém está mentindo nessa história. Deus não responde. E a palavra diz, aquele que vinha a mim, jamais o despedirei vazio. Eu não vi Deus mentir. Você já viu Deus mentir? Então se põe na posição, irmão. O problema está com você. Abre o coração. Fala, Senhor Jesus, no meu coração, que eu quero ouvir a tua voz. E a voz de trovão, diz a palavra, vai bradar de desde o céu. Glória ao nome do Senhor. Assim o Senhor, quando foi batizado por João, Deus bradou lá do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! E o Senhor te diz: farei de ti uma torre forte, um farol que iluminará na escuridão. Coloca-te na posição de servo e começa a desenferrujar as tuas tralhas, as tuas armas, as tuas couraças, os teus capacetes, todos os instrumentos que Deus te deu. Ao longo da tua vida você foi largando no caminho e o anjo foi pegando e guardando. Você foi largando, o anjo foi pegando e guardando. E agora é tempo de te devolver. Cuida com carinho do que Deus te deu, porque a vitória é muito grande. Deus seja louvado. O Marquinho vai vir orar por nós. Vamos agradecer a Deus em santa oração, irmãos. Amém. Jesus. Glória, glória, Santo glória, glória, Senhor. glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 Glória a glória, Deus. glória a Deus. Aleluia, Jesus. Soberano e eterno Deus. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estamos aqui mais uma vez nos reunidos. Agora, Senhor, em ato de adoração, de agradecimento, Senhor. Glória a Deus. Meu Deus, como é bom ouvir sua voz, Senhor. Obrigado, Senhor, por nesta tarde, ó Pai, o Senhor entrar em nossos corações, ó Pai, e mais uma vez, ó Pai, nos ensinar, Senhor, a pôr a nossa fé em prática, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor falou conosco nesta tarde, Senhor. Sim, meu ó Deus, Deus. o Senhor tocou no coração de cada um que está aqui presente, Senhor. O Senhor tocou no coração daqueles Glória a que Deus. estão nos assistindo pela internet. Sim, o Senhor Senhor nos Jesus. visitou, ó Pai. O Senhor mais uma vez mostrou, ó Pai, que nós temos que praticar a nossa fé, Senhor, para que a nossa ansiedade caia por terra, É Senhor. verdade, sim. Altíssimo e eterno Deus, te agradecemos, ó Pai, por cada um que entrou por essas portas, Senhor, por cada um que dedicou, Senhor, um pedacinho do seu dia, da sua tarde, para estar aqui nesta tarde, ó Senhor. Sim. Aqueles também que, Senhor, parou de fazer, Senhor, os seus afazeres, e estão nos assistindo pela internet. Altíssimo Deus, te agradecemos por cada músico, por cada musicista, organista, aleluia. que nesta tarde esteve aqui presente, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, também te agradecemos, ó Pai, por esta palavra abençoada, Senhor, Glória porque a o Senhor Deus. tem promessas em nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, aquele cego, Senhor, que para muitos, ó Pai, não tinha mais jeito, Senhor. Ali Ele colocou a tua fé, Senhor. Não deu ouvidos para o inimigo, não deu ouvido para aqueles que ficam o tempo todo, Senhor, em nossa mente tentando nos desanimar. Sim. Mas Ele foi direto na fonte, foi lá e clamou o teu nome, Senhor. E ali o Senhor perguntou para ele, Senhor, o que ele quer. E ele respondeu. E que com nós não seja diferente. Sim. Que cada um possa passar, falar com o Senhor. Mostra onde está o seu problema. Mostra o que você precisa nesta tarde. Fala com o Senhor. Sim, Peça para Ele, porque Ele vai te ajudar. Ele vai cumprir aquilo que tem prometido em tua vida. Altíssimo Deus, nesta tarde também, Senhor, abençoa aqueles que vão ofertar, Senhor, e aqueles que por algum motivo, Senhor, hoje não veio preparado, que o Senhor possa abrir as portas e comportas, que o Senhor possa abençoar, Senhor, se tiver alguém desempregado, ó Pai, que Deus, que as portas sejam abertas, se tem pessoas aqui passando algum tipo de necessidade, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa suprir, Senhor, possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, entrar com providência na vida dos teus filhos, ó Pai. Altíssimo e eterno Glória a Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Cuida durante esta semana, Senhor. Sim. Meu Deus, prepara, Senhor, cada um para que neste domingo, Senhor, possa o Senhor cear junto conosco, Senhor. É um momento de muita alegria estar diante da Tua presença. Altíssimo Deus, nesta tarde, Senhor, abençoa também, meu Deus, o nosso irmão, Senhor, o Bruno, que tem trabalhado, Senhor, na aparelhagem, no som, Senhor.
também, Senhor, te Glória a apresentamos, Deus. Senhor, as irmãs da portaria, Senhor, Sim, a irmã Senhor. Mara, Glória a Deus. as irmãs que têm nos ajudado, Senhor. Meu Deus, as irmãs que nos ajudou na cozinha, Senhor, neste final de semana, meu Deus. Foi uma festa abençoada, Senhor. Meu Deus, cuida desta obra, Senhor. Dê força, Senhor, para aqueles que estão desanimados, Senhor. Aqueles que, meu Deus, por algum motivo, Senhor, está querendo parar, Senhor. Abençoe essas vidas, Sim, Senhor. Jesus. Cuida, meu Deus. Ó, Senhor, abençoa também, Senhor, a vida dos teus servos que vai fazer oração no círculo de oração, meu Deus. Meu Deus, que cada um possa receber o milagre, possa receber a cura, possa sair daqui glorificando o teu santo nome. Papai querido, também coloque em tuas mãos, Senhor, o nosso ancião, o irmão Rodrigo, Senhor, que tem trabalhado nesta obra, Senhor, com muito amor, com muito carinho, ó Pai. Meu Deus, dê força para o teu servo, Senhor. Às vezes a gente só quer pedir, Senhor, pedir oração, pedir para que ele ore por nós, mas ele também precisa das nossas orações, Sim, Senhor. Abençoa a vida dele, abençoa a vida de toda a sua família, esposa e filhos, Senhor, e de toda a tua parentela, Senhor. Cuida deles, ó Pai. Abençoa a vida deles, ó Pai. Abençoa também, Senhor, a vida do nosso irmão N, Senhor, que também, Senhor, tem, ó Pai amado, trabalhado nesta obra com muito amor, Senhor. Cuida da vida Glória a dele, Deus. de toda a sua família, Senhor. Altíssimo Deus, me perdoe se esqueci de alguém, ó Pai. Mas, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, não em nosso nome, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus seja louvado. Obrigado, Marquinhos. Todos